tarde para você que acompanha aqui o Instagram do Jornal Panorama. Tô de volta. A gente fez os contatos aqui com o Claudemir. Se você estava na nossa live anterior, já sabe, o nosso bate-papo hoje é sobre um meteorologista, sobre a carreira de meteorologista, sobre esse trabalho de meteorologia, as previsões do tempo, como que são feitas, qual a importância dessas previsões para o nosso dia a dia. E a gente vai conversar com o profissional do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia lá de Belo Horizonte, o Claudemir de Azevedo. A gente está aguardando ele entrar aqui, a gente já conversou com ele, daqui a pouquinho ele já vai aparecer por aqui. Enquanto isso, você que está entrando aqui, ó, tô acenando para todo mundo, chama seus amigos para virem aqui participar desse bate-papo, adquirir mais conhecimento aqui com o Jornal Panorama, porque você sabe, todo dia tem um bate-papo diferente aqui, sempre proporcionando mais informação e mais conhecimento para você. E fica ligadinho que mais tarde, daqui a pouquinho, na verdade, às 5 horas, a gente tem o nosso boletim informativo lá no nosso Facebook, com as principais notícias da semana, para você começar aí, né, a sexta-feira, o sextou, bem informado com as nossas notícias. Vamos lá, tô dando, né, um oizinho para todo mundo que tá entrando aqui. Tem a Graça Matias, a Amanda, a Daniele. Quem mais aqui? O Elivaldo também tá com a gente. Estamos aqui só aguardando o nosso amigo Claudemir de Azevedo entrar na nossa live pra gente conversar sobre meteorologia. E pessoal, você que tem curiosidade, você que tem alguma pergunta, alguma dúvida, né, sobre como é esse trabalho, manda aqui nos nossos comentários da live, manda a sua perguntinha aqui ao longo aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo. A gente faz a sua pergunta, né, e o Claudemir vai responder ao vivo pra gente todas aí as suas dúvidas sobre a previsão do tempo. E entre as perguntas, né, que a gente está programando aqui de fazer para ele, como eu falei, a gente vai falar aí um pouco sobre como que são feitas essas previsões, né? Qual é a porcentagem de acerto, né? A gente sabe que elas acertam muito, então a gente quer saber certinho qual que é essa porcentagem, né? A gente vai saber também da relação do clima, né? Da mudança de tempo com as lavouras e também com outras atividades aí, para as quais a previsão meteorológica é importante. E se, né, surgir aí a possibilidade de algum evento catastrófico, como que é feita essa comunicação aí à população, enfim, muitas questões legais, muitas perguntas bacanas que a gente preparou para esse bate-papo e você não pode perder. Aproveita esse tempinho e vai convidando os amigos, envia, manda aqui, ó, no aviãozinho para todo mundo da sua lista de amigos, para poder vir participar com a gente. E claro, né, pessoal, não esquece de seguir o Jornal Panorama. Você já segue a gente tanto aqui no Instagram como no Facebook, ou então já foi, né, se inscrever no nosso canal do YouTube. Então, não perca tempo, enquanto a nossa live aqui, ó, não começa, corre lá no nosso canal do YouTube, o Televisão Panorama, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. E também não deixa de nos seguir aqui no nosso Instagram, no @jornalpanoramajp, e lá no Facebook, no Jornal Panorama. É só você buscar lá por Jornal Panorama e dar o seu joinha na nossa página e ficar por dentro de tudo que acontece. Estou em contato aqui com a nossa produção, né? Nossa produção também está em contato com o Claudemir, né? Pra gente conseguir fazer esse bate-papo. Então, né? Estamos aguardando só o Claudemir entrar pra gente poder dar início aqui com o nosso programa. Olha aí, a Joana tá falando com a gente. Oi, Joana, tudo bem? Como é que você tá? Então, você que tá aí entrando, vai conversando aqui com a gente, faz igual a Luana. A Luana deixou um oi. A Luana, ó, perdão, a Joana deixou um oi. Oi, Joana. Deixa seu oi aqui também pra gente, que a gente vai conversando aqui enquanto o nosso entrevistado não entra. A gente vai batendo um papinho aqui também com você que tá aí do outro lado nos assistindo. Quem também tá com a gente? A nossa amiga Luana entrou também, nossa amiga Josimara. A Joana, como eu falei agora, participando aqui com a gente. Então, olha aí, o Elivaldo tá dando boa tarde. Boa tarde, Elivaldo, tudo bem? De onde você tá falando? De onde você tá nos assistindo? Deixa aí no seu comentário a sua cidade. A Joana também. Joana, da onde você é? Se eu não me engano, você é de Aiuruoca, não é isso?
Comenta aqui pra ver se eu tô certa, ver se a minha memória tá boa. Boa tarde, Joana. Boa tarde. A Rosemary também tá conosco. Oi, Rosemary. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tiago Oliveira acabou de entrar aqui, ó. Aqui a gente é rápido. Entrou, a gente tá falando. Oi, Tiago, tudo bem? Tiago Vieira, perdão, falei o nome errado. Tudo bem, Tiago? Boa tarde. Tá acompanhando aqui a gente, acompanhando nessa tarde de sexta-feira. Olha aqui quem entrou, o nosso amigo Claudemir entrou. Vou dar um oi aqui pra ele e já vou convidá-lo aqui para participar da nossa live. Vamos lá. Claudemir já tá aqui com a gente. Vamos aqui convidá-lo para participar da nossa live. Estou recebendo aqui o convite do Claudemir. Oi, Claudemir, tudo bem? Juliana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, Claudemir. Como é que estão as coisas aí no IMET? Prazer é nosso. Uhum. Claudemir, olha, como eu disse, né, é um prazer conversar com você. E eu estava falando aqui com o pessoal que vai ser um momento de tirar dúvida, né? Um assunto tão interessante que a gente sempre fica ali, né, tentando prever. A gente fica tentando prever o tempo, o que vai acontecer, vai dar praia, vai dar para viajar, vai dar para pegar aquela cachoeira. Então essa é a chance, né, Claudemir, de tirar todas as dúvidas. Perfeitamente, Juliana. Um prazer imenso participar com vocês nesta tarde, né, dia 14 de outubro, um dia especial para a gente, né, que trabalha nessa área, meteorologistas, né, e de antemão já dar um parabéns a todos os meteorologistas de todo o Brasil e também dar saudações a todos que estão nos acompanhando. Isso aí, a gente comentou aqui, né? Hoje é dia do meteorologista, realmente um dia muito especial para a profissão, para os profissionais também ter essa linda profissão, esse lindo dever aí reconhecido. E, Claudemir, para a gente já começar a falar, né, sobre a profissão, sobre a função, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre você e sobre a carreira de meteorologista. Pois é, Juliana. Bom, eu sou Claudemir de Azevedo, meteorologista, né? Eu sou paraibano, né? Nasci na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Então lá eu passei boa parte da minha vida até então, né? Tive o meu curso, né? Estudei lá na Universidade Federal da Paraíba, onde me formei, e depois vim aqui para Belo Horizonte, né? Trabalhar como previsor meteorológico aqui no Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, então, hoje eu já estou com 49 anos, né? Já tenho aí mais de 20 anos de profissão e trabalho nessa área da previsão diária, né? A previsão meteorológica diária, informando aos meios de comunicação, a todos que gostam e acompanham e precisam dessa informação tão importante para a sociedade. Com certeza, realmente, a gente brinca, né? Ah, será que vai dar praia? Será que a gente consegue viajar? Mas não tem noção do quanto que a previsão do tempo, né? A previsão meteorológica é na nossa vida. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, né, Claudemir? Sobre como é importante, como a gente deve valorizar muito essa profissão. Mas assim, vamos seguir aqui o nosso caminhar da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu quero já perguntar para você como que é feita a previsão? Como que vocês conseguem prever o tempo? Bom, Juliana e todos que nos acompanham, primeiramente nós temos uma rede de estações meteorológicas espalhadas por todo o Brasil, né? E, consequentemente, nós temos ferramentas ligadas, né, específicas para a área do meteorologista e aí, consequentemente, nós diariamente analisamos esses dados meteorológicos, os modelos de previsão meteorológica também e também as imagens de satélite. Com isso, nós focamos em determinadas áreas, existem, né, vários distritos de meteorologia espalhados por todo esse Brasil, que não é um país pequeno, né? E aí a gente foca mais em determinadas áreas. E aí, né, todo esse apanhado dessas informações, e aí o meteorologista se debruça sobre toda essa gama de dados e aí, posteriormente, faz-se a previsão meteorológica, que ela é atualizada e precisa ser atualizada diariamente, né? E outro detalhe é que, além da previsão, existe o monitoramento meteorológico, que aí
é uma condição em que você acompanha melhor os sistemas meteorológicos, como as chuvas fortes, que podem causar granizo, tempestades com rajadas de vento, né? Uma gama de fatores relacionados aí às tempestades, por exemplo. Sim, sim, que bacana. E você está falando desse monitoramento. Qual que é a importância desse monitoramento, né? Dessas previsões no geral, na prevenção aí, como você falou, de grandes tempestades, de catástrofes mesmo, a gente pode dizer assim, querendo dizer a nível, né, mundial, vamos botar assim, não a nível Brasil, mas ao nível maior, como que essas previsões e esse monitoramento pode, né, ajudar e qual que é a importância deles, Claudemir? Pois é, boa pergunta, Juliana. Hoje, né, em todo o mundo, né, tem-se uma grande preocupação com essas fortes chuvas que vêm acontecendo, os desastres naturais. Então, todo o poder público e também a população em geral deve ficar bastante atenta às informações meteorológicas que são repassadas diariamente aos órgãos competentes, como, por exemplo, Defesa Civil, bombeiros também, né? Então, cada município tem sua competência em termos de defesa civil, de bombeiros, então cada cidadão pode, né, se estiver em uma situação em que tem uma condição de perigo relacionada aos fenômenos meteorológicos, podem acionar a defesa civil do seu município através do 199 e o Corpo de Bombeiros através de 193. Com isso, a população também com certeza vai ficar mais segura e tomar as precauções e as medidas corretas em eventual condição de chuvas fortes, por exemplo. Certeza, então olha aí. A gente está falando aqui das chuvas, né? Porque é o que aconteceu muito, somente nesse início de primavera, né, Claudemir? Sim, Igual a sim. gente brinca aqui, nossa, tava mais parecendo inverno, parecia que o inverno não tinha acabado, tava frio, tava aquela chuva, e todo dia chovendo, e chuvas fortes, né, Claudemir? Assim, é um indício de que o nosso clima tá bagunçado, assim, devido, né, enfim, a N fatores, mas é um indício disso, ou estava previsto mesmo essa chuva nesse começo de primavera? Nós tivemos um início de primavera com bastante chuva, inclusive um acúmulo de granizo muito significativo, especialmente no sul de Minas Gerais, cidades como Três Corações, também no Campo das Vertentes, São João del Rei, Juiz de Fora, com chuvas fortes, o que é comum nesta época de início de primavera. Entretanto, como você mencionou, realmente nós temos, né, observado nos últimos anos que cada vez mais esses temporais, esses fenômenos adversos, eles ficam, digamos assim, mais frequentes em todo o Brasil, né? Isso. E isso tem algum motivo, Claudemir? Tem alguma razão específica para essa mudança brusca, essas coisas que não aconteciam antes estão acontecendo agora? Bom, principalmente, né, Juliane, a questão do desmatamento, da poluição em geral, né? Estudos revelam que tem contribuído para essas grandes chuvas, né, essas grandes tempestades e esses fenômenos mais adversos do tempo, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E tem alguma coisa, Claudemir, que eu, você, quem está nos assistindo, pode fazer para tentar amenizar esses efeitos? Bom, principalmente, né, cuidar do nosso meio ambiente, né, evitar poluir os rios, os mares, os oceanos, questão do desmatamento também. Então, toda essa questão de cuidar em si do meio ambiente, com certeza vai favorecer a um equilíbrio melhor da natureza. Com certeza. E você mencionou dessa chuva de granizo que estava, né, na previsão aí aqui para o nosso sul de Minas, que aconteceu em Três Corações, em São Gonçalo do Sapucaí. Vocês já tinham essa previsão, mas vocês tinham essa previsão de que seria tão intenso? Porque a gente vê as fotos, né, Claudemir? Parecia neve. A Fernão Dias Sim. parecia que estava coberta de neve, de tanto granizo. Vocês tinham essa previsão de que ia ser tão forte desse jeito? Bom, a questão do granizo, ela ocorre num espaço de tempo, digamos assim, curto, né? Então, nós tínhamos realmente já com cerca de 24 horas essa condição de muita instabilidade, condição de chuva de granizo naquela região do sul de Minas Gerais. Porém, essa condição, digamos assim, mais abrangente, realmente ela só dá para acompanhar com condições mais de uso dos radares meteorológicos. Mas, de certa forma, em geral, nós tínhamos sim essa previsão que naquela região do sul de Minas ia acontecer uma chuva forte
e aí com perspectiva de fortes rajadas de vento e granizo também. Sim, e foi justamente o que aconteceu, né? Nós aqui, Exatamente. né? Nós Uhum. noticiamos aqui no jornal essa chuva de granizo e quem pôde ver aí a matéria, a nossa reportagem aqui, viu que realmente a Fernando Dias parecia que estava coberta de neve. Foi uma coisa impressionante. Nós aqui da região também ficamos muito impressionados com aquela Uhum. chuva. E a gente está falando Exatamente. aqui, né, dos acertos das previsões, né? E quando, Uhum. né, não dá certo, qual que é a previsão de acerto, né, da previsão meteorológica? É quase 100% ou tem aquele 1% ali que É, dá aquela bom, errada? bom, Juliana, a atmosfera por si só, né, a natureza da atmosfera, ela digamos assim, caótica, né, tem a sua imprevisibilidade. E hoje em dia, com todo o aparato tecnológico que nós temos, né, e com o avanço tecnológico, melhorou muito a condição do acerto da previsão meteorológica. Então, hoje nós trabalhamos com um acerto da previsão meteorológica para o dia seguinte, na casa aí dos 90, 95% de acerto. Nossa, que Bastante, bacana. é Então, bastante elevado. sim, sim, é muito efetiva a previsão, né? Realmente ali Uhum. 95%, 90% é muita coisa, mas como você disse, né? É caótico a nossa atmosfera. Eu É, imagino tanta coisa que aconteça lá em sim, cima, sim. que né, não tem como a gente ter certeza de tudo. Mas uma porcentagem de 90% de acerto é muita coisa. É quase Perfeitamente. certeiro ali, né? É, exatamente. Uhum. Que bacana. E em relação às lavouras, Claudemir, qual que é a principal relação ali entre o clima e as plantações que a gente pode observar? Bom, principalmente, Juliana, é uma relação direta, né, com as condições do tempo e clima em determinada região que determinam o cultivo, né, a produção e a produção das lavouras, né? Então, um estado como Minas Gerais, tão grande, né, continentalmente, depende, né, depende muito das condições de determinadas regiões do clima para produzir determinadas culturas, né? Então é uma relação direta, né? Impacta diretamente fenômenos como geada, frio intenso, pode impactar em uma determinada região e provocar perdas significativas. E tem alguns outros exemplos, Claudemir, de setores ou atividades em que a previsão meteorológica é fundamental no nosso dia a dia? Bom, Juliana, nós podemos citar principalmente a navegação aérea e a navegação marítima, né? Cujo as variáveis meteorológicas impactam consideravelmente. Por exemplo, na aviação, na operação de pouso e decolagem de aeronaves, a condição da intensidade do vento e direção do vento impacta consideravelmente nesta operação da aviação, por exemplo. Podemos destacar também, por exemplo, o setor elétrico, né, como o nosso país tem uma condição de produzir energia basicamente hidráulica, né, agora que nós estamos evoluindo para uma condição mais da energia eólica, né, mas os reservatórios eles são, né, diretamente impactados com a previsão meteorológica. Então, existe todo um planejamento, né, desse setor que depende exclusivamente das previsões meteorológicas, né? Podemos citar outro também, como o turismo, né? A condição de eventos, né? Eventos de grande porte, né? Nós tivemos recentemente no estado do Rio de Janeiro o Rock in Rio 2022, né? Um evento que uma quantidade imensa de pessoas envolvidas, né? Então, esses setores aí todos, né, precisam, né, utilizam da previsão meteorológica. Sim, sim. E no Rock in Rio, você citou bem aí, o pessoal ficou mesmo embaixo de chuva, né, Claudemir? Sim, sim. A previsão dava chuva para os dias de Rock in Rio e o pessoal foi com chuva mesmo e ficou por lá mesmo para curtir os shows. E falando em Rock in Rio, falando no público aqui, a gente está recebendo algumas perguntas, Claudemir. A nossa amiga Sim, Santos Luana, ela fez duas perguntas aqui para a gente. Vou lá na primeira uhum. perguntinha que ela fez. No Brasil, há risco de furacões? Nossa, e aí, Claudemir? Diz pra gente. Não, nós já tivemos, né, um evento em que foi mais intenso, que se caracterizou como um híbrido, né, uma condição
que foi definido posteriormente como um furacão que aconteceu lá no litoral sul do Brasil. Mas, de maneira geral, o nosso país não tem essa condição, digamos assim, frequente desses fenômenos mais fortes, como um furacão, por exemplo. E pegando um gancho nessa pergunta da Luana, e os terremotos? A gente, né, cresce ouvindo que o país é sortudo, o Brasil é sortudo, está no meio de uma placa tectônica. Não vai acontecer nada com a gente, mas não é bem assim, não, né, Claudemir? A gente tem risco também de ter terremotos? Bom, em relação aos terremotos, nós não temos, né, no passado, registro de eventos de terremotos aqui no Brasil. Entretanto, esse ano, nós já tivemos exemplos em que, digamos assim, a terra tremeu um pouco, principalmente aqui na região central de Minas Gerais, cidade como Sete Lagoas, teve alguns tremores, mas de baixo impacto, digamos assim. Nossa, então a gente não está tão livre assim, né, Claudemir? A gente não... Tá. Não estamos tão livres assim dos terremotos. Pode acontecer, né? Como você falou, é muito incerto nessa questão do clima. E como a gente está falando aqui agora de movimentação, né, de placas tectônicas, eu acho que é ainda mais incerto, né, Claudemir? Sim, sim. Essa é uma área aí, né, bastante mais complexa, né, de estudos, né, e temos que ficar atentos também a essa condição aí de terremotos, essa situação. Com certeza. Mandar um abraço aqui, ó. A Fê Cristina entrou aqui com a gente. A Sandra Antunes. Quem mais aqui que está conosco? O pessoal está entrando aqui, está participando. O Félix, a Gessiane, a Iria Lúcia Magalhães também está conosco. E o Emílio Jonathan também está nos assistindo aqui. E a Luana fez outra pergunta. Aqui. Ela diz assim, quando me mudei do Rio para Minas, sempre me falavam um ditado, serração baixa, sol que racha. Olha aí, gente. É verdade isso, Claudemir? Faz sentido? Faz sim. Apesar de não termos, assim, digamos, um estudo aprofundado nessas situações, né, em que digamos, uma sabedoria popular, mas sim, temos que respeitar e faz sentido, sim, essas afirmações do cotidiano da população. Ah, que bacana. Então, o pessoal sempre que ouvir aí, ó, serração baixa, sol que racha, faz sentido, né? Fica de olho aí, ouve a sua avó, porque é verdade. Né, Claudemir? Isso. Prosseguindo aqui, Claudemir, na nossa entrevista, no nosso bate-papo, caso tenha, assim, né, a gente está falando aqui, né, dos furacões e terremotos, caso, né, vocês prevejam algo muito catastrófico, né? Exemplo, né, gente? Furacão, terremoto, uma grande tempestade, um tsunami, enfim. Como que é feito esse alerta à população? Você falou que vocês têm contato direto com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, mas nesses casos mais urgentes, como que é feito? Vocês seguem o mesmo protocolo ou há um protocolo diferente nessas situações? Bom, Juliana, a nossa parte, né, como meteorologistas, é informar, né, com a melhor precisão e antecipação possível para o órgão competente de lidar com os desastres naturais, que no nosso caso temos aí a Defesa Civil Nacional, né, e depois a Defesa Civil dos estados e posteriormente dos municípios. Com isso, a nossa parte, né, na operação meteorológica é informar, né, no país todo, onde que pode ter uma condição adversa do tempo, né, digamos, nas próximas 24 horas. Com isso, a partir daí, essa informação chega aos órgãos competentes, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e eles vão trabalhar essas informações. Hoje, com toda a tecnologia de transmissão, né, de comunicação, digamos assim, no passado, não tão distante, né, mas no passado nós tínhamos mais dificuldades em relação a disseminar a informação, né? Mas hoje, com o advento aí da internet, essas informações já são difundidas rapidamente e diariamente aos órgãos competentes de todo o país. Mas, se Deus quiser, né, a gente não vai ter nada disso aqui, não. Né, Claudemir? Vamos rezar. Não precisa nada disso aqui, né, Claudemir? Pra quê ter furacão, terremoto, tsunami no Brasil? Não precisa. Não.
Vamos Não torcer para que não precisa. aconteça, né? Exatamente. Vamos torcer. Vamos torcer, Claudemir. E a gente estava falando, né? Você está falando aí do estado de Minas Gerais e tudo. Nosso estado é enorme, é quase, né, um país, maior do que muitos países por aí. E Sim. com mais de 800 municípios. E eu imagino que tenha um clima diferente em cada região do estado, né? Hoje aqui tá calor no sul de Minas, mas lá no norte, no centro-oeste do estado já tá frio, tá chovendo. Como que é feita a previsão aí no IMET tão diferente para um estado do mesmo estado, né? Assim, é o mesmo lugar, mas com situações tão diferentes. É bem interessante porque o estado de Minas Gerais, por exemplo, tem grande extensão continental, né? Então, nós detalhamos cada região e detalhamos qual o fenômeno meteorológico que está atuando, que vai atuar em determinada região, e aí, através das mesorregiões do estado de Minas Gerais, nós conseguimos elaborar a previsão mais detalhada para cada região. Mas, assim, de certa forma, as ferramentas que nós utilizamos, né, diariamente, consegue sim ter uma previsão bastante eficiente para todo o estado de Minas Gerais. Com certeza. Claudemir, uma dúvida que me surgiu aqui agora. Você é meteorologista, como que é, assim, na sua família, Claudemir? As pessoas ficam, seus amigos, ô Claudemir, vai chover? Posso ir na praia? Posso viajar? Rola isso, Claudemir, em casa, com os amigos, com a família? Sim. Sempre a primeira pergunta, né? Nem bom dia, boa tarde, se vai chover amanhã, se vai fazer frio. Mas nós já estamos acostumados com essa pergunta, com esse cotidiano, né? E dá para tirar de letra, digamos assim. Nossa, me surgiu isso agora. E é coisa, assim, das profissões, né, Claudemir? A gente, como jornalista, sempre tem alguém perguntando se tem um erro de português, como é que fala tal palavra, como que escreve tal palavra. E eu imagino que para vocês, meteorologistas, também passam por isso. E a gente tira de letra, né, Claudemir? A gente leva na brincadeira. Exatamente. Né? É isso mesmo, tem que levar no bom humor mesmo, porque as pessoas perguntam e é assim, faz parte, né, Claudemir? Faz parte da profissão, né? Exatamente. E falando ainda, né, da profissão e tudo, qual que você acha que é a contribuição da tecnologia na previsão meteorológica nos últimos anos, Claudemir? Bom, Juliana, essa aí é uma pergunta muito importante, né? E assim, digamos assim, muito importante o que aconteceu, né, em termos de tecnologia nos últimos anos, e isso contribuiu diretamente e contribuiu muito para a ciência meteorológica, visto que nós trabalhamos com uma infinidade de dados meteorológicos que necessitam de supercomputadores, que, por sua vez, precisam produzir uma grande quantidade de cálculos numéricos em um curto espaço de tempo, necessitando aí de um poder de processamento bastante significativo. Então, com o avanço da tecnologia nos últimos anos, nós temos aí um ganho bastante significativo na ciência meteorológica, desde a previsão, mas também a parte da pesquisa, que a meteorologia também tem uma parte muito importante dos pesquisadores, né, que trabalham na academia, né, diretamente com a parte do clima e suas mudanças, né. Então, foi o avanço tecnológico, assim, foi de suma importância, e ainda hoje à medida que novas tecnologias vão surgindo, os novos produtos vão sendo lançados e avaliados, e sempre para que tenhamos aí, para que possamos produzir uma previsão cada dia melhor para a sociedade. Com certeza a tecnologia sempre nos ajudando, né, Claudemir? Sempre aí contribuindo em todos os setores, não seria diferente no setor aí da meteorologia, das previsões meteorológicas. E a gente recebeu um comentário aqui da Marisa de Cruzilha. Ela botou aqui assim, deixa eu procurar aqui, opa, cadê o comentário da Marisa? Vamos lá. Ela botou aqui, ó. Não sei se já falaram sobre qual a razão daquelas chuvas de granizo que aconteceu em várias regiões aqui no sul de Minas ao mesmo período. Foi algum fenômeno natural? Marisa, a gente comentou sobre aqui, né, um pouco, né, Claudemir, sobre essa chuva de granizo que caiu, né, nas últimas semanas, se eu não me engano, deve ter uns 15 dias, ou foi semana passada, eu não me recordo muito bem. E foi natural, né, Claudemir? Dia 3, isso.
Dia 3. Esse fenômeno, digamos assim, apesar de ter ocorrido uma grande magnitude, mas é um fenômeno que ocorre tipicamente nesta época de transição, que é a primavera, né? Então, o forte calor aliado à umidade do ar formam as nuvens típicas de tempestades, que são as cumulonimbus. E aí, geralmente, dependendo do quanto essa nuvem se desenvolve, ela produz granizo, descargas elétricas, rajadas de vento. É comum acontecer durante essas tempestades. Então, tá aí, Marisa, a resposta do Claudemir para você. Obrigada pela sua participação. E a gente tem mais uma pergunta aqui. Tá assim, ó, Claudemir. É verdade que as vacas podem piorar as questões climáticas por cooperarem com a poluição do ar? É verdade isso, Claudemir? Pois é, tem-se um estudo, né, em que, em virtude aí da parte que as vacas, né, elas produzem suas fezes e aí liberam uma quantidade aí de gás carbônico bastante acentuado para a atmosfera, contribui sim para a condição do aquecimento da Terra, no caso. Nossa, olha só que interessante, pessoal. Não sabia disso, ó. Você aí com as suas vaquinhas, né? Pode estar contribuindo, mesmo que sem querer, para a poluição, né? Mas olha que interessante, não imaginava. E tem um recado aqui para você, Claudemir, ó. Manda um abraço para ele, sou Elizabeth, esposa do amigo dele, melhor meteorologista que eu conheço. É o Sextas Contém Amor BH. Mandou um recado para você. Isso, uma boa tarde aí para a Elizabeth e um grande abraço também para ela. Obrigada, Elizabeth, pela sua participação aqui com a gente. A Ingrid Teixeira também entrou aqui conosco, a Manu Silva. O pessoal está participando. Muito obrigada a todo mundo que nos assiste nessa tarde de sexta-feira, 14 de outubro, dia do meteorologista. A gente está batendo um papo super legal aqui com o Claudemir, que é profissional do INMET, lá de BH. Aqui, ó, a Claudete está aqui, ó. Parabéns, meu irmão, me orgulho de você. Olha aí, Claudemir. Um grande abraço para ela, beleza. Obrigada aí, Claudete, pela sua participação aqui no nosso programa. E, Claudemir, no futuro próximo, assim, né? Daqui a alguns aninhos, você acha que vai ser possível o ser humano controlar o clima? Ah, tá passando uma chuva aqui, vou fazer uma chuva aqui, vou puxar uma nuvem dali. Você acha que dá para fazer isso? Ah, não, Juliana, isso aí não, né? Nós conseguimos prever com muita dificuldade, muito trabalho, muito esforço, mas controlar, creio que não vamos conseguir nunca, não. A tecnologia nos ajuda até certo ponto, né, Claudemir? Aí também já é demais, né? É demais. Claudemir, nossa, foi ótimo conversar com você, viu? Ó, espero que a gente possa nos encontrar mais vezes para falar sobre o clima, sobre essas previsões. Mas deixa eu te perguntar, Claudemir, qual que é a previsão para o fim de semana? Vai dar sol? Vai dar chuva? No final de semana, Juliana, no sul de Minas Gerais, aí, principalmente, já é ainda de muito calor, não tem previsão de chuva, o céu deve ficar claro, parcialmente nublado aí, e não tem previsão de chuva. Devemos ter uma mudança em termos de chuva a partir de segunda-feira na região. Mas até lá devemos ter aí mais um final de semana de tempo bom no sul de Minas Gerais, assim como também em todo o estado de Minas Gerais. Olha aí, Claudemir. Então, você que está assistindo a gente, ó, vai dar para pegar aquela piscina fim de semana. Aproveita, porque a chuva chega na segunda-feira, né, Claudemir? Já a partir de segunda, terça-feira em diante, já tem possibilidade, sim, de voltar, né, o quadro mais de chuva para a região, que já é comum, né? Já estamos aí aproximando do período das chuvas, né, das chuvas mais frequentes, e com certeza vai proporcionando aí mais chuvas para o sul de Minas Gerais. Com certeza. Claudemir, muitíssimo obrigada por você ter topado conversar com a gente, por esse bate-papo. Foi incrível saber um pouquinho mais da profissão, saber como que funciona, né? E também, claro, como que a meteorologia é importante na nossa vida. Às vezes a gente nem lembra dela, né, Claudemir? Mas ela está fazendo parte aí, né, do nosso dia a dia, mais do que a gente imagina. Deixa aqui o espaço aberto para você que quiser fazer algum agradecimento, deixar uma mensagem, fica à vontade. Pois é, Juliana, agradeço de antemão, né, o seu convite, foi muito bom, muito obrigado. E também, né, nesse dia especial dos meteorologistas, deixar um grande abraço a todos os meteorologistas do Brasil e que possamos sempre estar
trabalhando para melhor servir a sociedade. Com certeza. Parabéns a você e a todos os meteorologistas pelo dia de hoje. Claudemir, um ótimo fim de semana. Fique com Deus. Muito obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus. Até a tchau, próxima. tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, esse foi o Claudemir. Conversou aqui com a gente sobre, né, o dia do meteorologista. Eu vou ficando por aqui. Você fica ligado que daqui a pouquinho tem bate-papo não, perdão, tem boletim informativo com as principais notícias do dia no nosso Facebook. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.